Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo frações. Nesse problema o Alfredo sai de casa com seu carro, nesse momento o tanque está cheio até 3/5, como você vê aqui, e aí ele vai de carro até o posto de gasolina, naturalmente ele gasta alguma gasolina nesse trajeto. E quando ele chega ao posto, ele abastece, colocando o equivalente a 19,35 avos desse tanque. E a pergunta é, quanto o Alfredo consumiu no trajeto de casa até o posto de gasolina? Então, eu fiz aqui esse diagrama representando o tanque. Aqui eu estou mostrando para você como é que o tanque estava no momento em que a viagem começou, em casa, estava cheio até 3/5. E aí, naturalmente, até chegar ao posto, o Alfredo gastou alguma coisa. Então, eu não tenho a menor dúvida de que quando o Alfredo chegou ao posto, o nível de gasolina estava um pouco mais abaixo. Ou seja, esse pedaço aqui da barra corresponde ao que foi gasto no trajeto, que é exatamente o que a gente quer descobrir. Mas eu ainda tenho a informação de que para encher o tanque, ou seja, para ir daqui até o topo, foi necessário colocar 19,35 avos do tanque. Então, o que a gente precisa descobrir é quanto é que está aqui, ó. Que fração corresponde a esse pedacinho. Então, olha só, vamos pensar aqui juntos. Esse trecho aqui, esse pedaço da barra, corresponde a 3/5 do tanque. Se eu somar com 19,35, vai dar mais do que um tanque. Por quê? Porque essa região aqui que corresponde ao que foi consumido está sendo somada duas vezes. Veja só, eu vou pegar aqui o 3/5 e vou imaginar que eu estou somando 3/5 com 19,35 avos. Isso certamente dará mais do que 1. Vamos verificar? Bom, para somar essas duas frações, elas têm denominadores diferentes, eu vou precisar recorrer às frações equivalentes. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador aqui por 7, para que o denominador da primeira fração se transforme e fique igual a 35. Então, aqui eu vou ter 35 no denominador, que é 7 vezes 5. 3 vezes 7, 21, é o numerador correspondente. Como as duas frações agora têm o mesmo denominador, eu deixo de me preocupar com o denominador, que passará a ser 35 até o final do problema, e simplesmente somo os numeradores. 21 com 19 vai dar 40. Perceba que esse número é maior do que 1. E aí eu vou te perguntar agora, quanto maior do que 1? Vamos ver? Para saber quanto esse número é maior do que 1, basta que eu veja a diferença entre ele e 1. E aí, naturalmente, para fazer essa subtração, eu também vou ter que recorrer às frações equivalentes. Sendo assim, eu vou trocar 1 pela fração 35 sobre 35. Você já tinha percebido isso? Então, eu provo aqui que a diferença, na verdade, é 5 sobre 35. Então, perceba que eu somei esse pedaço da barra do tanque com esse pedaço amarelo do tanque e o resultado foi mais do que 1. Quanto a mais? 5 sobre 35. Mas, peraí, por que quando eu somo esse pedaço com esse pedaço, dá mais do que 1? A razão já foi dita aqui. É porque esse trecho da barra, que na verdade corresponde ao consumo do Alfredo indo de casa até o posto de gasolina, foi contado tanto aqui do lado esquerdo quanto lá do lado direito. Então,
essa contagem dupla é que vai provocar o excedente. E é justamente esse excedente que a gente está procurando. Então, essa fraçãozinha aqui da barra corresponde a 5/35. Ah, mas espera aí, 5 e 35 são múltiplos de 5. Então, eu posso, inclusive, escrever isso na forma de fração irredutível, que é quando você simplifica e não pode mais simplificar, não dá mais para simplificar além de 1/7. Ou seja, a gente acaba de descobrir que o consumo de gasolina do Alfredo de casa até o posto de gasolina corresponde a 1/7 do tanque.